vocês. Vou começar o vídeo de hoje pedindo desculpa pelas últimas semanas que não teve nenhum vídeo aqui no canal. Foi por motivos maiores, então eu decidi pausar aquele tema do mês passado, que era o mês do arco-íris, com aquelas 3 maquiagens coloridas. E aí eu trouxe uma maquiagem um pouco diferente, essa é uma maquiagem mais clássica, com batom vermelho bem cheguei. Espero que vocês gostem bastante, então vamos começar. E pra começar, eu vou usar as duas bases que eu mais gosto, que tem uma cobertura pra mim que é muito boa, que são as bases da MAC, que é a Studio Fix. E eu vou usar a NC35 com a NC15. Normalmente eu uso a NC20, mas eu quis variar um pouquinho pra ver qual é o resultado que eu vou ter com a NC35. São essas duas bases aqui. E eu uso a NC15, que é essa daqui mais clara, porque ela quebra esse amarelo forte da NC35, tá? Então eu misturo elas naquelas plaquinhas de inox, são essas plaquinhas aqui, ó, tá? Eu misturo de um jeito que eu acho que vai ficar bom até chegar num tom legal pra mim. E eu vou usar aquele nosso pincel kabuki reto, que é esse daqui, tá? Eu vou fazer diferente dessa vez, eu vou pegar um pouquinho da base, eu vou começar essa maquiagem pelos olhos, normalmente é o que eu faço. Então eu vou pegar um pouquinho da base e vou espalhar aqui no meu olho, vou cobrir toda essa região. Não se preocupem se na hora que a gente cobrir ela descer e ficar uma coisa estranha, não tem problema, porque depois a gente cobre o rosto e isso tudo sai, tá? Então eu vou pegar um espelhinho aqui pra me auxiliar e vou cobrir aqui toda essa parte do olho, só pra o pigmento da sombra pegar e ficar bem bonito, tá? Aqui eu passo o pincel bem próximo do canto do olho pra ele pegar na pálpebra inteira, tá? Pronto, feito isso eu já vou dar uma selada aqui nessa base com o pó mesmo. Eu vou usar um pó normal, que é aquele pó de rosto, que é esse pó aqui da Natura Aquarela, é esse pó aqui, tá? Ele é um bege médio com aquele nosso pincelzinho de aplicar pó, que é esse pincel aqui, tá? Então eu vou pegar só um pouquinho e passar aqui no olho, dando batidinhas. E a gente já vai começar o olho. O olho de hoje tá bem simples. Eu quero aquele olho clássico, aquela maquiagem que dá pra gente usar em qualquer ocasião mesmo, desde um casamento até uma festa que você quer ir, pra uma balada, pra um jantar, qualquer coisa. Até pra trabalhar dá pra usar. Pra começar, eu vou usar a minha paleta de sombras da MAC, que é essa paleta aqui. Eu vou usar essa cor aqui, ó. Eu vou usar essa cor que é uma cor clarinha. Ela é quase um bege com fundo rosado. Aqui na paletinha, o nome dela é Pop Seed. Pra aplicar essa sombra, eu vou usar o pincel número 15 da Vult, que é um pincel fofinho. Esse pincel aqui. Então eu vou pegar um pouquinho dessa sombra e já vou começar aplicando aqui na nossa pálpebra, fazendo movimentos circulares. Essa sombra ela é bem clarinha, tá, gente? Então pode ser que de início vocês não consigam enxergar ela aí no vídeo, mas aos poucos vocês vão vendo que já dá uma diferença porque ela tem um fundo rosé. Então eu vou espalhar na pálpebra inteira, porque depois que eu vier com um pouquinho do brilho, não tem problema se cobrir ela embaixo, tá? Então eu tô vindo com um pincel bem suave, ó, já dá pra dar uma diferença, tá vendo? Aqui ele tá bem amarelado, porque é a cor da base com fundo, e aqui ele já tá meio rosadinho. Eu quero essa maquiagem, uma maquiagem mais despojada, então não se preocupem com perfeição, tá? Como a gente não vai usar cores escuras, a gente não precisa ficar se preocupando com cada detalhezinho da sombra, porque ela não vai afetar o resultado final da maquiagem. Agora, para dar uma leve escurecida nessa primeira base que a gente passou, eu vou usar a cor que tá do lado desse rosinha, que é essa cor aqui. Tá? Aqui na paleta o nome dela é Query. Então eu vou usar o mesmo pincel, a gente vai usar o mesmo pincel praticamente na maquiagem inteira. Eu vou pegar aqui um pouquinho e vou aplicar mais aqui na parte de fora, porque eu quero dar um pequeno degradê. O que eu tô fazendo é aplicando a sombra com a pontinha do pincel e arrastando ela um pouquinho pra frente. Aí eu dou aquela puxadinha básica só pra ele ficar com aquele puxadinho de sombra, dando uma esticada aqui no olho. Ó, eu já vou tendo o resultado que eu quero, é uma maquiagem suave. Agora, pra demarcar um pouquinho mais o côncavo, eu vou usar esse pincel de esfumar da Coastal Scents. Ele é parecido com esse da Vult, só que ele tem as cerdas menores, ele não é tão aberto. E pra isso, eu vou usar mais uma sombra da mesma paletinha que a gente usou, que é essa última sombra aqui, ó. O nome dela aqui na paleta é Sketch. Eu vou pegar um pouquinho dela aqui. Eu vou pegar ela um pouquinho aqui na paleta, vou dar uma batidinha na mão pra tirar o excesso. E aí eu vou até me aproximar um pouquinho da câmera.
Eu vou usar ele aqui, ó, no côncavo, tá? Com a mão bem leve aqui, tá, gente? Eu só quero dar uma ideia de sombra. Pra facilitar, eu tô com um espelhinho aqui embaixo, abaixo do queixo, na minha frente, pra eu poder olhar pra baixo e aí eu ter a visão da minha pálpebra inteira, tá? Isso facilita bastante. Aqui com o pincel levinho, fazendo aquele movimento básico de vai e vem. É esse o efeito que eu quero, um efeito bem simples, já dá pra perceber a diferença. Pro brilho aqui na parte de cima, eu vou aplicar com aquele pincel aplicador de sombra, esse daqui é da Costal Scents, ele parece um mini língua de gato, tá? Ele tem as cerdas firmes. E eu vou usar a primeira sombra da nossa paletinha, o nome dela aqui é Honey Lust, é essa sombra aqui, ó. Eu tô apresentando ela de ponta cabeça, por isso que parece que ela é a última. Mas assim, ó, ela é a primeira da nossa paleta. Pro brilho de hoje, eu não vou usar aquela técnica que eu uso de aplicar o corretivo antes, porque eu não quero esse brilho muito potente, aquela coisa que parece que ele é pigmento. Por isso que eu tô usando sombra da paleta, tá? Então eu só vou pegar ele um pouquinho aqui. A gente pega ele com o pincel, ele fica assim, ó, no pincel, tá? E aí eu vou aplicar aqui no começo, até mais ou menos onde eu deixei esse degradê mais escurinho. Vai dar um brilho suave na nossa maquiagem. Aqui eu não tiro o excesso desse brilho, tá, gente? Eu pego ele, eu passo bastante o pincel na paleta e trago ele pra cá. Eu vou fazer isso algumas vezes porque eu quero que ele apareça um pouco mais. O nosso início de olho é basicamente isso. Pronto, feito isso, agora a gente vai passar pra base. Eu vou pegar aquela misturinha que a gente fez no começo aqui do vídeo. E vou ir pegando a base que eu misturei aqui na plaquinha e vou aplicar no meu rosto inteiro. Aqui não tem segredo, tá, gente? É cobrir o rosto todo sem deixar mancha e sem medo, tá? Então eu vou dando batidinhas e vou aplicando. A gente evita de pintar o cabelo com base porque a gente não quer um cabelo amarelo, né? No meu caso, eu tô fazendo cagada e tô pintando o cabelo junto com o rosto. Aqui na parte da testa, eu não tô me preocupando em tá passando a base por cima da sobrancelha, porque a gente ainda não fez ela, tá? Então eu tô aqui passando sem medo de ser feliz, porque eu vou depois cobrir a sobrancelha com sombra. A gente desce a base aqui pro pescoço, não esquece. Feito isso, eu já vou passar pro corretivo, porque eu não quero correr o risco de manchar a base, e aí eu já vou passar o pó pra selar. Eu tô usando o corretivo da Natura Aquarela, que é esse corretivo aqui. Tô usando ele na cor bege médio 02. E esse corretivo, ele é perigoso, então eu vou passar bem pouquinho, porque ele tem uma pigmentação muito forte. E eu não quero iluminar tanto assim embaixo dos olhos, tá? Então a gente aplica aqui bem pouquinho, porque ele já vai dar uma boa iluminada. Vocês estão vendo que ele é forte. E vou iluminar aqui um pouquinho no centro do nariz. E vou aplicar ele com o próprio pincel Kabuki. Ele espalha bem esse corretivo, então ele é ótimo para ser espalhado com pincel. Já dá pra ver a diferença do quanto ele ilumina aqui embaixo. É bem suave mesmo, é quase nada. Vou espalhar, eu vou pôr um pouquinho dele só no centro da testa, porque eu quero dar uma iluminada também. Então eu venho aqui, ó, só com um pouquinho dele e a gente já espalha com o pincel. Uma iluminada. Agora a gente já vai selar essa base. Eu vou passar o pó da Natura Aquarela, o mesmo que eu selei os olhos, e vou espalhar aqui pelo rosto todo. Vou selar essa base, inclusive embaixo dos olhos. Como a gente desceu pro pescoço, eu vou passar um pouquinho no pescoço também, tá? Continuando aqui no olho, agora eu vou passar aquela sombra que eu demarquei o côncavo aqui em cima, e eu vou usar essa sombra aqui, que é a mais escurinha entre as três, e vou passar ela com um pincel pequenininho, ó. Esse pincel aqui é da Costal Scents também, e ele é um pincel de precisão. Então eu vou pegar um pouquinho dessa sombra aqui na paleta. Não vou nem tirar o excesso porque ela é fraquinha, então não tem problema. E aí eu vou passar na parte inferior aqui dos olhos, perto da raiz dos cílios. Já dá pra ver a diferença de um olho pro outro. Faço a mesma coisa dos dois lados. Tô tentando olhar pra câmera. Eu não vou passar nenhum lápis aqui embaixo do olho, porque eu quero o meu olhar aberto dessa vez. Eu não quero aquele olhar tão fechado. Como a gente vai fazer um delineador que é marcante, eu quero esse olho mais aberto. Eu vou passar o rímel, e o rímel de hoje eu vou misturar um pouquinho. Eu vou usar o rímel da Natura Aquarela, que é essa super máscara para cílios, e vou misturar com a Colossal da Maybelline, que todo mundo conhece, que ela é famosa. Essa daqui, ela é a prova d'água, então ela só sai com demaquilante, tá, gente? Ela não sai com sabão de jeito nenhum. Ela sai um pouco, mas ela ainda fica. Então eu vou passar bastante rímel. Pra quem não tá acostumado a usar cílios, já poderia
deveria parar aqui na maquiagem, na parte dos cílios, e ir direto pro delineador. Aí, no caso, vocês fariam o contrário. Faz o delineador primeiro, depois os cílios. Como eu vou aplicar os cílios postiço, então eu vou passar o delineador depois, porque aí eu já passo cobrindo aquele restinho de cola, se ficar alguma cola no olho. Eu tô usando a pontinha da escovinha aqui da máscara pra passar na raiz dos cílios, tá? Aqui essa parte a gente vai com calma, gente, sem pressa. Ó, eu não sei se dá pra ver, eu vou até chegar mais perto. Ó, os cílios, eles já ficam assim. Então, pra você que não quer usar cílios postiço, capricha na máscara que você não vai ter problema nenhum. Agora eu vou passar a segunda máscara, que é a da Maybelline, porque eu quero esses cílios bem marcados. Mesmo eu indo colocar os cílios já, eu quero que eles fiquem bem marcados. Eles ficam assim, tá? Os cílios que eu vou usar hoje é um cílios da Kiss New York, que é o All Naturale 02. O código dele aqui na caixinha é KPE09S. Pra quem quiser, é essa caixinha aqui, ó. Tá? Ele já tá cortado e eu vou mostrar pra vocês como que ele é. Ó, ele vem assim, tá? Ele tem as cerdas bem naturais. Então eu já cortei ele, eu já medi aqui do tamanho que eu acho agradável pro meu olho, tá? E a colinha que eu uso é uma colinha da Kiss também, que é uma 16, que ela é pra 16 horas. E ela fica transparente depois que a gente passa. Ui! É essa colinha aqui, tá? Então, para aplicar os cílios, eu pego ele aqui, passo um pouquinho da cola na raiz dos cílios. Esses cílios, ele tem a raiz bem fininha, então vai com cuidado, que senão você acaba manchando os pelinhos dele. Então, eu aplico bem nas extremidades, que é o mais importante, que senão ele solta, e ele fica assim, tá? Agora eu deixo ele um pouquinho aqui na caixinha, a gente espera 1 minuto, alguns segundos pra colinha ir secando, pra quando você for aplicar no olho ela já grudar, entendeu? Ela não sair. Eu faço isso com os dois, aí eu pego o primeiro, dou aquela soprada, a gente vai assoprando até você ver que ele já tá começando a secar. Esses cílios a gente chama de cílios de canto, por quê? Porque ele começa com as cerdas pequenininhas e aí ele vai fazendo as cerdas ficarem maiores, tá vendo? Então, quando ele começa assim, as cerdas menores, elas vêm aqui no começo do olho. Então, eu vou começar pelo olho esquerdo. E aí, pra aplicar, eu tenho esse aplicador aqui, ó. Ele é um aplicador de cílios, tá? De inox. Eles não me ajudam muito, mas eu vou tentar aplicar eles com ele pra vocês conseguirem ver, senão vocês não vão conseguir ver com a minha mão. Então, eu vou pegar aqui um espelhinho. E aí, eu vou olhar pra baixo. E aí, eu vou arrumando ele aqui no começo, pego a parte de trás do aplicador, aqui no fim eu fui com a mão mesmo porque é mais fácil. Firma ele aqui no olho, vê se tá tudo coladinho, vê se ele tá encaixado. Ó, aqui no começo ele começou a querer soltar, e você força pra ele encaixar, tá? Nem que você vá com a mão mesmo. Esse já foi. A hora que você certificou que ele tá colocado certinho, eu dou uma levantadinha neles e olha a diferença absurda de um olho pro outro, tá? Agora eu vou aplicar o outro, que a colinha aqui já secou bastante até. Esse aqui vai estar até mais fácil de eu aplicar. E aí a mesma coisa, tá, gente? Olha pra baixo, coloca ele na raiz, vem com a pontinha de trás. Ou pra vir com o dedo, vem, não tem problema. O importante é que ele cole. Ó, os dois cílios estão colados e fica assim. Eu vou passar um pouquinho da máscara da Maybelline, tá? Só pra dar aquela marcada mais ainda nesses cílios, eu quero que ele apareça bem. É bem de leve, tá, gente? Porque ele já tá bem preto. E é isso, ele fica assim. Ó, a colinha, ela já fica transparente, tá vendo? Ela já praticamente sumiu, mas eu vou passar um fio leve aqui de delineador, só pra ficar a raiz mais marcada. E eu vou usar o delineador em gel da Dylos Pro, que é esse delineador aqui, ó. Tá? E pra aplicar esse delineador, que eu vou aplicar ele bem de leve, eu vou usar um pincel de aplicar delineador, que ele é a numeração dele aqui tá como 000, não sei porque que ela tá assim, mas é esse delineador aqui. Ops,
é esse pincel aqui. Ele é bem fininho na ponta, se eu não me engano, ele é da Bellis, tá? Então eu vou pegar um pouquinho aqui, e ele é bem fininho e eu vou fazer só a raiz dos cílios. Então eu abaixo o olho aqui e venho cobrindo essa raiz um pouquinho acima da cola e trago ele um pouquinho para baixo no olho todo, na raiz do olho todo. Aí aqui a gente já vem na linha do olho, na sobrancelha, dá aquela puxadinha no gatinho. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado, cobrir essa cola, aplicar o delineador um pouquinho acima dos cílios, trazer ele para baixo até o início do olho. E lá no cantinho a gente puxa aquele gatinho que a gente quer. Ó, e aqui em cima do olho eu já consegui o resultado que eu queria, que é assim, tá? Ele vai ficar desse jeito. Agora a gente vai partir para a sobrancelha. Eu vou usar o nosso pincel chanfrado fininho, esse aqui do conjunto da Coastal Scents também. Para corrigir minhas sobrancelhas, eu vou usar a paleta da Catarine Hill, que é essa paleta aqui. E eu vou usar um marrom, que ele é um marrom meio acinzentado, que é esse marrom aqui, ó, do canto. Eu aplico um pouquinho aqui no pincel, tiro o excesso na minha mão e venho corrigindo a minha sobrancelha de dentro pra fora. Só que esse meu de dentro pra fora é quase que aqui, do meio pra fora, sabe? É no comecinho, mas bem de leve, aplicando com a pontinha do pincel chanfrado e trazendo pro fim e corrigindo essas minhas falhinhas, porque eu tenho a sobrancelha bem falhada. Ó, ela já dá diferença, porque quando a gente passa a base, a sobrancelha ela fica apagada, né? Ela some. Aqui no começo eu já faço praticamente com o pincel, sem sombra nenhuma, tá? Olha a diferença. Já dá bastante diferença de um pro outro. E eu não faço a sobrancelha com pomada porque eu gosto dela mais natural. Pra sobrancelha é isso. Agora eu vou dar aquela iluminada no cantinho do olho. Pra fazer isso eu vou usar aquele pincel de precisão que a gente usou na parte de baixo. E aqui na paletinha da Catarine Hill, na parte de cima, a gente tem várias sombras que são mais claras. E eu vou usar essa daqui, que ela tem um fundinho muito claro de rosé. Inclusive ela deve estar parecendo que ela é branca na câmera, mas ela é um rosinha bem clarinho. Eu vou pegar um pouquinho aqui dela no pincel e vou iluminar o nosso canto do olho, que eu acho que vai dar um charme. Eu venho aqui. Agora a gente já terminou o olho. Eu vou passar para a parte da pele. A gente vai fazer aquele contorno básico e o batom. Agora no contorno eu vou usar o meu kit de contorno. Eu errei o que eu ia falar. Agora pro contorno eu vou usar a minha paleta de contorno aqui da MAC. Ela tá na cor médio, é essa paleta aqui. E eu vou usar esse marrom pra fazer a sombra aqui embaixo da maçã do rosto. Pra isso eu vou usar hoje um pincel diferente. Eu vou usar esse pincel aqui. Ele é chanfrado, ele é um pincel gordão chanfrado. Então a gente pega um pouquinho aqui e aí a gente faz a parte da maçã do rosto, abaixo do osso aqui, em direção à orelha. Começa da orelha e vem pra frente e vai esfumando. Faz a mesma coisa do outro lado. E aqui, gente, fica mesmo a critério de vocês. Se que vocês quiserem fazer um contorno mais forçado, sem problemas. E quem quiser também que eu faça aquele vídeo com contorno com creme, né, com base mais escura, ou contorno cremoso com corretivo, é só me falar que eu trago aqui pra vocês no canal. Então aqui, ó, eu gosto dele mais suave. Ele já dá a sensação de contorno, ele cria essa sombra. Eu já tenho o rosto demarcado, mas quando eu aplico ele fica mais marcado ainda. Eu vou aplicar um pouquinho na minha testa, só um pouquinho. E um pouquinho aqui abaixo do pescoço. Tudo bem que a minha testa vai ser coberta pela franja, não vai nem dar pra ver. E o blush, a gente vai usar aquele blush clássico nosso, que é o da coleção da Caitlyn Jenner, que é esse aqui. E eu vou usar somente o fosco, porque esse rosa aqui, ele é muito pigmentado, é muito brilhante para iluminador e eu não quero. E para aplicar, eu vou usar um aplicador de pó que ele tem a ponta mais avantajada, ele é mais pontudinho. E eu gosto de aplicar o blush com ele. A gente dá aquela levantada na bochecha e aí eu começo aplicando ele leve e vou levando ele pra orelha, mas eu quero ele um pouquinho mais na bochecha pra ele dar aquele ar de saúde e não ficar tão marcado aqui do lado. Eu gosto desse blush porque ele combina praticamente com todas as sombras que eu uso. E com essa, ele vai combinar muito bem porque ela tem um fundinho rosado. E agora pro batom, eu vou usar de contorno labial o lápis da MAC, que é o Cherry, que é esse
lápis aqui e ele é vermelho. Eu vou contornar os meus lábios, tá? E aí eu vou vir aqui com ele. Como a gente vai usar um batom escuro, que é um vermelho bem chamativo, e aí se você não quiser e não tiver confiança de passar direto o batom em bala, usa o lápis que ajuda bastante. Depois a gente só preenche no meio e se quiser, eu vou fazer isso aqui, a gente dá aquela retocada no contorno. O bom desse lápis é que ele é bem pigmentado, então a gente não precisa fazer muito esforço para ele já pegar a cor na boca. Terminou o contorno, eu vou usar pra preencher esse contorno, o queridinho. Terminamos o contorno e agora pra preencher os lábios eu vou usar o nosso maravilhoso Ruby Woo, que é esse batom aqui da MAC. E a pigmentação dele é incrível, é maravilhoso esse batom. Então a gente preenche os lábios inteiros. E aqui já não precisa ter tanto medo porque já tá contornado, é mais na parte de dentro mesmo. Gente, é isso. Essa é a maquiagem de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Pra quem ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreve aqui embaixo, dá um like no vídeo se você gostou. Pra quem quer me sugerir alguma maquiagem que quer ver aqui no canal, como algumas pessoas me pediram pra fazer maquiagens mais comuns, é só comentar aqui embaixo, eu vou olhar os comentários de vocês e vou procurar fazer o melhor possível, tá bom? Um beijo, vejo vocês na próxima. Tchau! Gente, tudo bem com vocês? Comigo não, porque eu não consigo fazer a entrada do vídeo. Eu tô cagando a minha mão na base. Agora no corpo.